Olá e bem-vindos ao Blueprint of Mastery, a série Insight. Eu sou Sara e hoje desvendamos um dos desafios mais persistentes na liderança moderna, a falha na tradução de estratégia em engajamento. Muitos líderes têm o plano perfeito, mas quando comunicam, ele se desintegra em uma lista tediosa de tarefas. O resultado? Desalinhamento, ceticismo e baixa performance. A dor é clara. Como transformar diretrizes frias em um propósito que ressoa? Para dessecar isso, trouxemos a análise do artigo Liderança Narrativa, moldando realidades através de histórias estratégicas, publicado por Walter Maier em 7 de agosto de 2025. Alex, o autor sugere que o líder deve ser um arquiteto de significado. Por onde começamos a construção dessa narrativa estratégica? Sara, a chave está em mudar a mentalidade fundamental. Não estamos falando de enfeitar dados, mas sim de criar a própria infraestrutura da realidade organizacional. Maier utiliza a metáfora de um canteiro de obras da liderança. Se os dados são o cimento e o aço, a narrativa é o blueprint que garante que todos na equipe, do engenheiro ao operário, entendam o desenho final da ponte que estão construindo. A liderança narrativa é a prática de usar essa estrutura para garantir coerência e conexão emocional. Essa conexão emocional é o que sempre me preocupa. O termo storytelling no mundo corporativo muitas vezes parece uma soft skill superficial, quase manipulativa. Qual é a fundação técnica que prova que histórias são mais eficazes que uma apresentação de slides robusta com indicadores-chave? Excelente ponto. A robustez não está no emocionalismo, mas na arquitetura cognitiva. O artigo destaca que nosso cérebro é estruturalmente programado para armazenar histórias. Pessoas são 7 vezes mais propensas a lembrar um fato quando ele está inserido em uma narrativa. Se você simplesmente disser, aumentamos a produtividade em 20%, isso é informação. Se você contar a história de como a equipe X, após enfrentar o desafio Y, inovou e alcançou esse marco, você criou memória e inspiração. É por isso que empresas como a Xerox, segundo estudos citados pelo autor, viram um aumento de 20% na produtividade após a implementação desse foco narrativo. Isso funciona no papel. Mas, Alex, a autenticidade é o calcanhar de Aquiles dessa teoria. Um líder que enfrenta uma crise de confiança ou uma onda de cortes de custos e tenta contar uma história inspiradora de propósito compartilhado, não corre o risco de a narrativa se tornar um tiro pela culatra? Como a liderança narrativa sobrevive à política interna, ao ego do gestor sênior que prefere o comando e controle e ao cinismo da equipe? Você toca no ponto mais crítico, que Maier aborda nos Desafios na Arquitetura da Narrativa. A narrativa só é poderosa se for coerente. Se há uma discrepância entre a história contada e a realidade vivida pela equipe, ela não gera engajamento, gera desconfiança. O antídoto para o cinismo é a vulnerabilidade autêntica. Imagine um cenário hipotético. Um CEO precisa anunciar um pivô estratégico radical que falhou inicialmente. Em vez de apresentar a mudança como um sucesso inevitável, ele precisa incorporar o conflito. Ele deve narrar a experiência, a lição aprendida e, crucialmente, como essa falha fortaleceu o processo de decisão. É aqui que o conceito de círculo de segurança de Simon Sinek se conecta. A narrativa do líder deve criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para falhar e aprender, construindo confiança através da transparência, não da fantasia. Entendido. A história deve ser um espelho da realidade, inclusive das rachaduras. Então, para um líder que nos ouve agora e quer sair do abstrato, quais são os 2 ou 3 passos acionáveis para começar a construir essa arquitetura da mensagem amanhã? Primeiro passo: defina o seu conflito fundacional. Toda boa história tem um desafio. Qual é o desafio que sua equipe está superando no mercado? Qual é o obstáculo histórico da empresa? Pare de falar apenas sobre o destino, a meta, e comece a falar sobre a jornada e o monstro que vocês estão enfrentando juntos. Segundo passo: o mapa da vulnerabilidade estratégica. Escolha um momento pessoal ou profissional onde você, como líder, cometeu um erro e como isso gerou um insight. Compartilhe isso. A vulnerabilidade não é fraqueza,
Ela constrói a empatia que a coesão de equipe exige. Terceiro e crucial: rituais de narrativa. Não guarde suas histórias para a reunião trimestral. Integre-as no dia a dia. Use um exemplo real de sucesso da semana passada no stand-up meeting. Recompense não só o resultado, mas o comportamento que a história reforça. A liderança narrativa deve ser um motor contínuo, não uma apresentação isolada. Em resumo, ser um líder narrativo é aceitar que você não está apenas gerenciando processos, mas sim arquitetando o significado que dará sentido a esses processos. Ficamos com a clareza. A história é a ponte entre a estratégia e a alma da execução. A planta baixa deste episódio, com a documentação completa do artigo de Walter Maier, está na newsletter. Siga Walter Maier no LinkedIn para mais conexões sobre arquitetura de sistemas humanos e legado. Este áudio é parte de um acervo maior do Blueprint of Mastery. Conecte-se para receber os novos podcasts e continuarmos a desconstruir a maestria na liderança.